Olá, queridos! Estamos começando mais um vlog aqui do canal. Resolvi pegar o fone para começar esse vlog porque estou falando um pouco mais baixo, afinal de contas já passa da meia-noite. Tá virando um certo hábito meu, né? Ficar começando vlogs nesse horário. Tipo, o último vlog eu acho que eu comecei era 1h da manhã. Então, pra eu não ter que falar tão alto, resolvi pegar o microfone, né? Porque assim ajuda. Ajuda vocês, me ajuda também. Eu não perturbo as pessoas, né? Os meus vizinhos. Então, gente, este aqui é mais um vlog de feriado, né? Afinal de contas, nós, né, esse ano fomos agraciados com feriados bem próximos, né? Um do outro. Então, teve aquele mega feriado aí em abril e agora, já em maio, outro feriado prolongado, pelo menos pra mim, porque eu sempre emendo os feriados. Hoje, teoricamente, já é sexta, mas, né, porque já passou da meia-noite. Mas, enfim, vamos considerar que ainda é quinta-feira. Então, vamos aí até provavelmente o fim de semana que vem. Acho que lá pelo sábado ou domingo que vem eu devo finalizar este vlog. Vamos conversar um pouco sobre as minhas leituras do momento. E é justamente esse o ponto deste vlog, que eu não sei bem o que falar pra vocês, gente, porque esse é um vlog que eu meio que tô sem TBR. Eu não tenho muito o que mostrar de TBR pra vocês, então vai ser legal até porque vocês vão me ver meio que montando a TBR, assim, em tempo real, sabe? Eu tenho 2 leituras em andamento. Uma delas eu falei brevemente no último vlog, e ela vai ser, acho que, a principal leitura destes próximos dias aí. E olha quem chegou aqui. Fala aqui pro pessoal o que você quer fazer. Acho que vocês entenderam, né? Deu o recado dele aí. Então, como eu tava falando, eu acho que tem uma leitura que vai ser a minha leitura principal. Eu acredito até que eu consigo terminá-la, talvez dentro do feriado. Eu não vou criar muitas expectativas, tá? Mas pode ser que até o fim do feriado eu termine. E a outra leitura, eu só tô falando dela, eu quero deixar ela pro vlog específico dela, entendeu? Que é um vlog temático que eu tô fazendo. Então, assim, eu estou meio de mãos atadas. Eu preciso colocar uma outra leitura neste vlog para que eu tenha algum conteúdo pra mostrar pra vocês, além de eu ficar falando de uma leitura misteriosa. Acho que vai ser interessante vocês acompanharem o desenvolvimento aí da minha TBR, das leituras que eu vou fazer conforme elas forem acontecendo, porque eu realmente não sei o que eu vou fazer da minha vida nos próximos dias, tá? A real, gente, é que opções não me faltam. Recentemente, eu contabilizei todos os meus livros não lidos e deu uma quantidade bem considerável, assim, mais de 100 livros, eu não vou lembrar agora quantos no total, é muita coisa. Eu tenho realmente muitos livros não lidos aqui em casa, por mais que eu queira priorizar os livros físicos, não é o que está acontecendo, não é a realidade das minhas leituras. Eu não tô cumprindo muito bem essa meta, sabe? Então eu tenho que focar nisso, mas ao mesmo tempo tem outras leituras que eu estou muito afim de fazer que são no formato digital, então eu fico muito sem saber o que fazer. E algumas das leituras de clube de leitura, né, todas elas eu tô fazendo em livro digital praticamente. Tá um pouco complicado, assim, de andar aí com a minha TBR física, né, digamos assim. Deixa eu já, né, comentar da leitura que eu estou fazendo, que eu já comentei, enfim, já dá pra eu trazer pra vocês aqui um pouco de opinião sobre essa leitura, então eu vou começar com ela e depois eu vou falar sobre as minhas opções, o que eu estou pensando em ler durante esse feriado e também durante a semana, tá? Então, o livro que eu já tinha comentado com vocês no vlog anterior, inclusive eu comecei, nem sei, comecei ontem, anteontem, alguma coisa assim, foi o último volume da trilogia de Manual de Assassinato para Boas Garotas. Esse aqui, em português, ficou Boa Garota Nunca Mais, acho que é isso. Eu também tô acompanhando essa leitura pelo audiobook, então isso ajuda bastante, né? A leitura andar um pouquinho mais rápido, porque eu vou alternando, vou lendo um pouco do livro físico, um pouco do audiobook. No momento, eu estou, deixa eu até ver que página que eu tô. Eu tô na página 128. Já dá pra ter, assim, um pouco de opinião, né? Eu vi, né, algumas resenhas, já li algumas coisas, assim, algumas opiniões das pessoas. E eu vi que esse aqui é um livro que muita gente não gosta. Tipo, tem muita gente que dá 2 estrelas, 1 estrela. E eu digo pra vocês que no momento eu estou entendendo, sim, um pouco por que essas notas são baixas. Eu estou gostando da experiência até o momento. Só que tem 2 questões, né? Tem 2 pontos aqui com esse livro. O primeiro é até um que eu já comentei no outro vlog, é que eu já recebi o maior spoiler dessa história. Eu basicamente já sei quem que é o responsável pelo caso que ela está investigando agora. Então a gente tem um novo caso, né? Porque senão a história não ia pra frente, né? Então tem um novo caso aqui pra ela investigar. E eu já sei quem que é o criminoso. Porque, enfim, se você não sabe da história, eu já contei isso no vlog anterior. Eu não sei se, por eu ter recebido esse spoiler, isso tá afetando tanto a minha experiência nesse sentido, porque assim, eu vi algumas pessoas comentando, né, nas resenhas, que tava muito óbvio aqui quem era o responsável, e que as pessoas, elas ficaram muito incomodadas, muita gente ficou incomodada, como que a protagonista, que é tão inteligente, que se mostrou tão inteligente nos outros livros, não sacou logo de cara, porque é uma coisa que tava muito óbvia. Então eu não sei se mudaria muita coisa se eu não tivesse recebido este spoiler, porque assim, pra mim,
também tá tudo muito óbvio, né? Porque eu já sei, eu já comecei o livro sabendo. Só que a Pip, pelo visto, ela vai demorar pra descobrir isso. Então as pessoas ficaram meio irritadas com isso. Tipo, como que ela, tão inteligente, demorou tanto pra descobrir um negócio que estava ali na cara dela o tempo todo? Então, isso tá me deixando um pouco menos animada, sabe? Menos empolgada com a leitura. Mas enfim, não tem como eu saber, porque como eu já recebi esse spoiler, não tem como eu saber como seria a experiência se eu não tivesse recebido o spoiler. E uma outra coisa, assim, que eu vi as pessoas reclamando é sobre a personalidade da Pip mesmo, que parece que ela muda e tal. Mas isso aqui é uma coisa que eu já esperava, por causa dos acontecimentos do segundo livro. Isso é uma coisa até que eu comentei no vlog que eu falei sobre o segundo livro. Os acontecimentos, eles são muito traumatizantes pra ela. Então é claro que é algo que iria deixá-la muito abalada. E ela está aqui fazendo coisas com relação a esses traumas que são bastante, assim, complicadas. Sabe, a autora, ela trabalha algumas coisas assim, bem tensas, sabe, que eu não quero falar pra não dar spoiler. É compreensível, eu entendo, sabe, a Pip tomar essas atitudes, a Pip fazer essas coisas que ela tá fazendo e que as pessoas dizem que é algo que, tipo, descaracteriza a personagem. Ai, a Pip do primeiro livro jamais faria isso. Gente, mas é que a Pip do primeiro livro não tinha passado pelos traumas que essa Pip já passou. E ela tá sendo impactada pelas coisas que aconteceram com ela. Então eu tô me sentindo um pouco dividida. Não tá sendo, assim, uma experiência tão boa, né, quanto foi com o primeiro e com o segundo. Assim, não vou colocar, como eu disse, não quero colocar grandes expectativas, mas eu acho assim, que tem sim uma chance de eu conseguir terminar esse livro até domingo, né, ainda no período aí do feriado, fim de semana. Então, vamos ver. Além desse livro, tem outro livro que eu não vou comentar e mais nada. Eu tenho algumas opções. Antes de dar início ao vlog, eu estava pensando, né, quais seriam as minhas opções? Quais são as minhas opções principais? Como eu disse, tenho muitas, né? Mais de 100. Só em livro físico eu tenho mais de 100. Se a gente for somar com os livros digitais, né, com os e-books, meu Deus, eu devo ter mais de 300 opções aí à minha disposição. E isso, na verdade, torna tudo mais difícil, né? Eu tenho algumas opções interessantes. A primeira é o livro do piquenique desse mês, né? Que afinal de contas já estamos em maio. E o livro de maio vai ser O Alto da Compadecida. Sim, aquele mesmo do filme. O tema desse mês era peças de teatro, né? E O Alto da Compadecida é uma peça. É um livro bem curto, então acaba sendo assim uma opção pra eu ler uma coisa rápida, né? Pra conseguir até já ler, finalizar e trazer a minha opinião final pra vocês. Só que a gente tá bem no começo do mês, então eu fico pensando, será que é uma boa eu ler agora? Porque aí o encontro é só no fim do mês, no último domingo. Aí eu não sei se eu vou lembrar das coisas. Então eu tô pensando se eu leio já, agora, assim, no começo do mês, ou se eu deixo mais pro final do mês, assim. A outra opção é de uma leitura coletiva, que é a dos Garotos Corvos, que eu tô acompanhando lá a leitura coletiva da Tami e da Maíra. E agora, em maio, vai ter a leitura do segundo livro, né, que é o Ladrões de Sonhos. Esse é um livro grandinho, assim, ele é um livro bem grandinho. Eu tenho ele em e-book, é uma opção também, pra poder também já adiantar. Inclusive tem um cronograma lá que dá pra seguir. E aí livro físico tem um monte, assim. Tem alguns que eu coloquei na minha TBR do ano pra poder se encaixar em alguns desafios de leitura, né, que eu tô participando. Então assim, gente, eu tenho muitas opções, mas eu acho que as duas principais seriam essas. Não sei, gente, pode ser também que no fim das contas eu escolha um livro totalmente diferente desses dois. Eu queria muito pegar um livro físico, falar a realidade pra vocês, mas eu tô super na dúvida do que eu tô a fim de ler, né? Eu sou muito dessa coisa do humor, do momento. Eu tô tentando entender, assim, como eu estou me sentindo, o que eu tô a fim de ler. Como esse primeiro update aqui já ficou enorme, eu vou parar de falar, vou me arrumar pra dormir. Amanhã eu vou pra academia de manhã, aí depois eu vou fazer algumas coisas aqui em casa. Amanhã acho que eu vou tirar o dia meio que pra dar uma faxinada aqui, porque hoje foi um dia que eu tirei pra ir no mercado. Porque, gente, é isso. Feriado do CLT, do trabalhador, é assim. Eu tento não fazer o meu feriado ser só sobre isso. Eu tento ficar descansando o tempo todo. Mas a gente vê as coisas que precisam ser feitas e a gente fala, meu, eu não posso deixar pra depois, eu tenho que fazer. Então, vou me calar, chega de falar. Já falei demais. Voltei pós-feriado pra gente conversar sobre, né, as leituras que eu fiz aí nesses últimos dias. Gente, no feriado, acabou que eu só li um livro mesmo, tá? Que já era o que eu esperava que ia acontecer. Eu tava muito sem inspiração de saber outras coisas, assim, que eu queria pegar pra ler. No fim das contas, eu até decidi o que eu ia ler em seguida, mas eu comecei mais um livro, terminei. Então, eu terminei Boa Garota Nunca Mais. Li, né, praticamente o livro inteiro no feriado. Esse aqui é o livro que encerra a trilogia, então eu estou feliz por ter finalizado mais uma série, mas foi o meu livro menos
menos preferido, foi o livro que eu menos gostei da trilogia. Ele ficou com 3 estrelas e meia, tá? Não foi uma nota ruim. No fim das contas, é uma trilogia, assim, que eu recomendo, eu gostei, mas esse terceiro livro eu não gostei muito. É muito difícil de saber até que ponto que o spoiler que eu recebi influenciou, na minha opinião. E o spoiler, ele impacta muito, assim, só que ao mesmo tempo, nem tanto, porque a resolução do mistério, que tem a ver com esse spoiler que eu recebi, ela aparece, assim, lá pela página 150, eu acho, 160, uma coisa assim. Então, é no começo do livro, o livro tem quase 500 páginas, então é relativamente, né, antes da metade do livro. Como consequência dessa resolução desse mistério, outras coisas acontecem. E aí a história começa a tomar um outro rumo, e foi esse rumo que eu não curti tanto. Até a parte da revelação, eu acho que também não foi lá essas coisas, porque eu acho que mesmo se eu não tivesse recebido spoiler, não seria algo tão difícil de descobrir, porque as pistas, elas são muito óbvias. E acho que eu até já tinha comentado isso aqui antes, porque dos outros livros, o mistério é muito bem construído, os 2 mistérios anteriores. Esse aqui, não. Ainda que seja um mistério que ela amarra com os outros 2 livros. Então tem acontecimentos aqui que são bem amarrados com os 2 primeiros. Me parece que foi algo planejado. Eu achei que a autora descaracterizou muito o protagonista, sabe? A Pip ficou meio que quase que uma outra pessoa aqui nesse livro. O que é compreensível por causa dos traumas que ela sofreu. Ela sofreu muitos traumas, principalmente no segundo e nesse aqui. Nesse aqui, então. Então é compreensível que ela tome atitudes que fogem um pouco do que a gente espera dela, porque ela tá traumatizada. Ela sofreu várias coisas ali na vida dela. É muito difícil falar sem dar spoiler, mas ela sempre foi uma pessoa que prezou muito por uma certa coisa. E aqui ela toma atitudes que vão completamente contra isso que ela sempre prezou. Aquilo que ela sempre defendeu. Eu não sei, eu fiquei com uma sensação estranha com esse livro, sabe? Ele não me soou muito, assim, como um livro dessa série. Ele me soou um livro diferente, ele me soou estranho. E a resolução também que ela traz pra essas novas situações que ela colocou no livro, também, assim, não é totalmente satisfatória. Achei que é ok, mas também algumas coisas eu fiquei meio... Por que ela tomou essa decisão, sabe? Ele não é um livro tão fechadinho, tão coeso quanto os outros 2. Eu acho que os outros 2 são mais redondinhos, assim, sabe? Esse, eu achei ele meio bagunçado, assim. Então, eu, assim, gostei. Eu acho uma boa trilogia, acho uma história boa como um todo, mas esse livro, isoladamente, me decepcionou um pouco. Aí eu fiquei, né, meio que sem saber o que ler e resolvi, eu já tinha mencionado esse livro aqui, resolvi pegar o Auto da Compadecida porque é o livro do piquenique, então é um livro que eu tenho que ler esse mês de qualquer forma, então não queria ler ele muito no começo do mês, mas quando eu olhei os outros livros que eu quero ler esse mês, eu falei, não, é melhor eu já tirar esse aqui da frente, que é um livro mais curto, para que eu possa pegar as outras leituras que são maiores. Não acredito que eu vá esquecer as coisas desse livro, porque é uma história muito conhecida, né, gente? Afinal de contas, esse livro tem uma adaptação muitíssimo conhecida, acredito que a maioria de vocês já assistiu o Auto da Compadecida, um filme muito famoso, inclusive uma adaptação excelente, viu, gente? Agora que eu já li o livro, eu posso falar pra vocês. Agora, inclusive, até saiu o segundo, né, no passado, no fim do ano passado saiu a continuação, e eu ainda não assisti, e me deu vontade de assistir. Eu tava meio assim, sabe, pra assistir, mas agora que eu li, eu fiquei com vontade de assistir. Faz muito tempo que eu não assisto o primeiro, então pode ser que eu já emende, não sei, vou ver. Mas, gente, eu gostei muito da experiência com o livro, porque é uma peça, né, de teatro, então é um formato diferente, não é um formato de romance, e eu não tenho muito costume de ler essas coisas, né, eu não leio peças, assim, é uma coisa mais difícil. Eu acho que, além desse livro, eu só li O Alto da Barca do Inferno, então eu realmente não tenho nenhuma experiência com esse gênero, então foi uma experiência diferente, assim, porque, né, tem uma estrutura diferente, são só diálogos, apesar que essa história, ela também tem algumas pausas, assim, pra explicar algumas coisas, basicamente são só diálogos. Mas, gente, é o Auto da Compadecida. É uma história muito boa, é uma história muito brasileira. A gente se sente mesmo lendo um livro de um autor brasileiro, né? Uma parte da minha família é do Nordeste, então tem muitas coisas ali que eles falam que eu já vi pessoas da minha família falando, usando os mesmos termos. Então é engraçado, assim, de que a gente vê coisas que, tipo, aquilo ali não é inventado, gente. É daquele jeito mesmo que as pessoas falam, sabe? Então não tem muito o que eu trazer aqui, porque é uma história bem conhecida, né, do Chicó e do João Grilo, que são esses protagonistas que são, enfim, figuras super icônicas e muito engraçadas, né, é um livro muito engraçado, é um livro que tem um humor muito peculiar, né, muito específico, assim. Gostei muito, dei 4 estrelas e meia, vale super a pena. Se você tem curiosidade de ler, leia, tá disponível no Esquilo, eu consegui comprar esse livro com Trocando por Nozes. Eu sei que tem um audiobook também, que o pessoal fala muito bem do audiobook desse livro. Fica uma recomendação aqui pra quem tem curiosidade, é super rapidinho de ler, é bem legal, e assim, pra quem já assistiu o filme, é impossível você ler sem imaginar os atores, sem imaginar as cenas do filme, porque a adaptação, gente, é absurda, assim, 100% fiel, assim, tudo, todas as situações, as falas, é tudo muito igual. Claro que o
por ser um filme, né, é mais robusto, né, porque a peça ela é mais rapidinha, assim, ela é mais direta. Mas fora isso, 100% fiel e vale muito a pena ler, assistir, é tudo excelente. E agora só falta assistir a continuação, né, o Auto da Compadecida 2, que eu não faço ideia se é uma coisa baseada em algum trabalho do Ariano Suassuna ou se foi uma história totalmente criada do zero. Não faço ideia. Aí eu fiquei pensando no que eu leria em seguida. E foi olhar mesmo os livros que eu tinha separado, assim, no meu aplicativo, né, que eu uso um aplicativo para organizar minhas leituras aqui no celular, né, que é o aplicativo que eu uso para calcular as páginas que eu leio por dia e tal, se chama Read More, e eu adoro esse aplicativo. E aí lá, geralmente, eu monto minha TBR. E aí eu lembrei, né, que como eu estou nessa de concluir séries, falei assim, bom, vou colocar esse livro aqui, porque ele também já conclui, né, mais uma série, ideologia, enfim, concluída, então isso vai ser bom, né, se eu já conseguir ler. E eu já estava com muita vontade de ler esse livro desde que eu terminei o primeiro. Então eu falei, bom, não vou adiar mais, porque quanto antes eu ler, melhor, né, pra já encerrar pelo menos essa parte da história, que é a sequência de A Serpente e as Asas Feitas de Noite, As Cinzas e o Rei Maldito pelas Estrelas. Então é um livro bem grandinho, eu acho que ele é maior do que o primeiro, só que ele encerra a primeira duologia da série. Então, como eu tô nesse embalo, por que não continuar, né, gente? Eu trago atualizações pra vocês, né, daqui a um tempinho, quando eu ler alguma coisa, porque eu nem comecei ainda esse livro. E é isso, então, gente. Esse é o andamento das coisas até o momento. E assim, agora eu voltei a trabalhar, né, hoje já é terça-feira, e eu já estou, assim, querendo que a semana acabe. Não estou pronta, gente, para uma semana de 5 dias úteis, sabe? É difícil. Depois a gente ter 2 semanas, assim, 3 semanas, eu acho, né, de menos de 5 dias úteis, é muito difícil voltar pro normal. Esse fim de semana eu tenho, no sábado, um aniversário, uma comemoração de aniversário, uma festinha que eu vou fazer com os meus amigos. E no domingo é Dia das Mães, né? Então eu vou provavelmente sair pra almoçar com a minha mãe. Então esse fim de semana eu já tô bem ocupada, mas eu vou ver se eu volto antes disso, antes do fim de semana, pra conversar com vocês. Pra daí, depois eu só voltar mesmo pra encerrar o vlog. Ah, esqueci de comentar uma coisa, gente, que esse fim de semana tem o show da Lady Gaga, né? E, meu Deus, o surto, né, cara? O surto. Não vou negar pra vocês que me deu fome. Eu sabia que eu jamais iria, né? Pelo amor de Deus. Jamais iria me enfiar naquele meio daquela galera toda, não é pra mim, mas fiquei bem impactada, assim, pelo show dela e gostei muito, achei, assim, uma super produção. E quem sabe, né? Ai que dá a louca ela volta. No feriado fiquei bem de boa, gente, fiquei em casa mesmo. E eu tô também numa vibe agora de tentar tirar mais livros daquela estante. Já conversei com vocês sobre isso no meu vlog da estante, né, que eu mostro essa estante aqui, que quando eu troquei, né. Ali eu já falei um pouco, assim, e eu sigo nessa saga, gente, de tirar livros. E, meu Deus, como é difícil. Eu sofro, eu realmente sofro pra tirar. Mesmo sabendo que eu quero ter uma coleção mais enxuta de livros, ainda assim, eu sofro toda vez que eu tenho que tirar livro daqui. Talvez eu traga algumas atualizações sobre isso também ainda nesse vlog. Vamos ver. Não sei o que vai ser. Não sei o que será da minha semana de 5 dias úteis. Mas eu volto. Eu volto em breve pra gente conversar mais um pouco. Né, gente? Voltei, né? Voltei finalmente. Agora, pra finalizar o vlog, mas assim, não sei se eu tenho boas notícias, mas estamos aqui, né? Eu tenho pelo menos coisas pra falar, entendeu? Se vão ser boas notícias ou não, eu não sei. Hoje já é terça-feira. Eu tinha planejado terminar esse vlog, acho que no domingo, mas aí no domingo foi Dia das Mães, eu fiz bastante coisa, né? Passei o dia com a minha mãe e tal, e aí chegou no fim do dia eu já tava meio cansada. Não, e também além do Dia das Mães, o que rolou também nesse fim de semana foi o aniversário, né, que eu tinha comentado que eu ia. A gente fez um aniversário, que eu falo, eu e meus amigos, a gente sempre comemora os aniversários meio que juntos, assim. A gente sempre junta o pessoal que faz aniversário no bimestre e comemora todo mundo junto. E a gente sempre escolhe um tema, assim, pra festa. E o tema desse último aniversário foi café da tarde. Então foi ótimo, porque, assim, foi aquela coisa, sabe, bem gostosinha. Apenas comidas de café da tarde. Então teve bolo, teve chá, teve café, torta de várias coisas, enfim, bolo de limão, bolo de aipim, torta de frango, sabe, essas coisas, assim, café, né? Então foi um rolê bem gostoso, foi uma tarde muito gostosa de passar com os meus amigos. E acabou, assim, que não foi um fim de semana que eu li praticamente nada, porque eu tive, né, muitos eventos. Também a gente também tem que ter vida social às vezes, né, gente? Não é só ficar trancada em casa lendo. Então, hoje eu trouxe um unboxing, uma coisa que eu não costumo fazer tanto, né, nos últimos vlogs, porque eu não tô comprando tanto livro. E também, vamos falar de leitura. Vou começar com as leituras e aí depois eu mostro aqui os livros que eu recebi. Pelo que eu me lembro, que eu editei a última parte do vlog, tô tentando lembrar aqui na minha cabeça, mas eu acho que comentei que eu tava
em dúvida do que eu ia pegar pra ler e tal. E eu tava querendo pegar o segundo livro da duologia das Crônicas de Niáxia, né? Lá da Serpente das Asas Feitas de Noite. Mas acabou que não peguei, gente. Não peguei, não li uma página desse livro. Acabou que eu não peguei porque eu estou focada em terminar o e-book que eu estou lendo, que é do outro vlog, que eu não vou falar mais disso aqui, mas eu já tô na reta final. Então acabei focando nessa leitura. E aí eu me lembrei do livro do clube de leitura gringo, que eu participo, que é o Clube da Lala. Pra quem segue a Books and Lala, vai saber qual clube que eu tô falando. Eu não queria perder mais um mês, porque eu já perdi um mês. Então eu não queria ficar perdendo, acumulando meses pra assistir a live depois. Quando chegasse no fim do ano, né, e eu acabar esquecendo. Enfim, pra não ficar acumulando um monte de livro não lido, né, do clube, porque eu realmente quero participar, eu resolvi pegar esse livro, tô ouvindo o audiobook no Storytel, e o nome dele é Bat Eater. Ele tem duas versões, tem uma que é só Bat Eater, horrível falar esse nome, e o outro Bat Eater and Other Names for Chloe Zhang, Chloe alguma coisa. Tem essa capa super bonita. Eu realmente não sei, gente, não faço ideia se eu tinha mais alguma coisa pra comentar com vocês. Vou ter que pegar aqui pra olhar, mas eu acho que eu não finalizei mais nada, brother. De repente, a minha internet virou discada. Então, basicamente, gente, essa é a única atualização que eu tenho pra vocês, tá? Então, falando brevemente de sinopse, porque eu já tô em quase metade desse livro, acho que eu já tô uns 40 e tantos %, então eu já tenho coisas pra falar. E assim, a sinopse desse livro basicamente é a seguinte: o livro se passa na pandemia. É uma coisa que eu evito um pouco, sabe? Ler livro sobre a pandemia mesmo, porque é uma coisa muito recente ainda, né? Mas esse livro é um livro de terror, porque a Chloe, ela presenciou a morte da irmã de uma maneira muito trágica, tipo, é uma coisa horrível que acontece logo no começo do livro, no primeiro capítulo. E a irmã dela morre, e a Chloe, ela tem um emprego, ela acaba, né, começando num emprego que é bem peculiar. Ela trabalha limpando cenas de crime. É uma coisa bastante mórbida. E ela começa a ver no trabalho dela uma coisa assim se repetindo. Algo muito importante de se falar é que a Chloe, ela é asiática, ela é descendente de chineses. E a irmã dela, ela é assassinada na real. E aí o que a Chloe começa a perceber é que nas cenas de crime que ela tá trabalhando ali, ela começa a perceber um padrão. Ela começa a perceber que mulheres chinesas, né, descendentes de chineses, enfim, estão sendo assassinadas. O que aparenta ser um crime de ódio por causa da pandemia, por causa do vírus e tudo mais. Então até por isso que o livro se chama Bat Eater, porque significa comedor de morcego. Por que é um livro de terror? Porque a Chloe, além de estar lidando com esse luto, com essa situação, né, que ela passou, um trauma muito grande que ela passou com a irmã dela, além disso ela começa a ter umas visões, ela começa a ver uns negócios muito esquisitos, além dos assassinatos que ela tá vendo, né, que estão acontecendo. Então pode estar rolando aí um serial killer, alguma coisa assim, direcionando esses assassinatos, né, a um grupo muito específico de pessoas. E em meio a tudo isso, a Chloe tá tendo umas visões muito bizarras de coisas muito, assim, também assustadoras, grotescas e tudo mais. Então, por enquanto, eu estou nessa parte aí, eu não sei o que vai vir pela frente, mas é um livro com bastante gore, né, bastante sangue. A primeira cena, como eu falei, ela é bastante impactante, assim, por causa da morte da irmã dela. Então, eu tô gostando, assim, eu tô achando bem macabro. E eu não tô tão incomodada com essa coisa do livro se passar na época da pandemia. Porque, como eu tava falando, é uma coisa muito recente, é estranho ler sobre isso, né? Sobre algo tão histórico e que eu vivenciei. É bem estranho. Mas, como esse livro ele tem essa perspectiva do horror, então ele não fica naquela coisa de falando, sabe, super em detalhes sobre a pandemia e, né, no isolamento social. Percebi, já tá num momento um pouco mais avançado ali da pandemia. Então a gente já tá acho que no final de 2020, se eu não me engano. Assim, as pessoas usam máscara, tem toda essa menção, né, essas coisas. Tem várias menções a muita coisa que a gente viveu ali naquele período, mas não é uma coisa assim que tá me dando nenhum gatilho, nada, sabe? É algo que tá mais assim, eu lembro, sabe? Tipo, eu lembro que a gente se comportava assim, eu lembro que a gente pensava isso. Eu estou achando, assim, um livro bem interessante, sabe? O que tá me incomodando um pouquinho é a narradora do audiobook. Eu tô achando também que essa narração, ela meio que faz parte de toda essa aura do livro. Ela tá narrando de um jeito que acaba combinando com o tipo de narrativa, com o tipo de história. Não é um audiobook muito longo, eu acho que ele tem 10 horas, mais ou menos. Devo terminar aí nos próximos dias, acho que ainda essa semana. Acho que só vou comentar mais alguma coisa sobre ele no próximo vlog. Se eu ainda estiver lendo, porque eu sinceramente não sei quando que eu vou começar o próximo vlog ainda. E agora vamos pro unboxing, então, pra gente poder encerrar aqui o vlog. O primeiro que eu tenho é um recebido da Companhia das Letras. Obviamente eu já sei qual que é, né, mas ó, veio uma caixa dentro do pacote, e aqui pela embalagem vocês já conseguem saber que livro que é. Eu, sinceramente, gente, fiquei bem assustada quando eu vi essa nota fiscal lá no meu e-mail, porque eu falei assim, gente, esse livro já lançou faz um tempo, né, já faz alguns dias, até semanas eu acho já que lançou, e geralmente
a companhia me manda os livros um pouquinho antes do lançamento ou logo que eles lançam. Muitos brindes, né? Temos aqui tatuagem, pôster, sempre aquela polêmica do pôster, né? O que a gente faz com o pôster? Esses dias eu vi um vídeo, meu Deus, eu esqueci o nome da menina do Nostalgia Cinza, mas eu tava vendo no Insta dela que ela falou como tirar esse plástico que se chama shrink, tá? Esse é o nome, gente, shrink. E ela tava falando de um jeito de você tirar esse plástico do livro sem usar estilete, tesoura, nada. Então vamos tentar. Ela falou que você pega aqui o dedão e só pressiona assim, ó, faz uma forcinha. Não tá indo. Já vi que não foi aqui pra esse. Misericórdia do Senhor. Só porque eu falei. Aí foi. Acho que agora foi, agora foi. Então você faz essa pressãozinha com o dedo e aí ele rasga, entendeu? E aí você não danifica o livro também. Enfim, gente, Um Destino Tatuado em Sangue, dessa autora Danielle L. Jensen. É uma autora que eles já lançaram uma outra história, A Ponte Entre Reinos, se eu não me engano. E essa aqui é a nova série dela. Eu não sei se é uma série, eu não sei se é uma duologia, eu não faço ideia, gente. Tá escrito aqui que é recomendado pra maiores de 18. Sabe uma curiosidade? Eu comprei esse e-book esses dias. Se eu soubesse que eu recebi, eu não tinha comprado. Que bom que foi barato, foi R$ 9,90. Não consegui devolver porque já tinha passado o prazo de devolução. Mas enfim, tem agora tanto o e-book quanto o livro físico. Vou ler, né, gente? Claro que eu vou ler. Super hypado, inclusive, esse livro. Agora vamos de comprinhas. Comprinhas, eu tenho um livro gringo aqui e outro que foi lançado aqui no Brasil, né? Então vamos ver qual que vem primeiro aqui. Nossa, que medo. O primeiro é Slewfoot, que é um livro da Dark Side, que entrou na promoção, essa que teve agora, Esquenta da Book Friday. Eu já tava de olho nesse livro há muito tempo, indicação de várias pessoas, tanto gringos quanto galera aqui do Brasil. Olha, gente, até funciona esse negócio, mas eu, sinceramente, se eu tô com estilete na mão, eu prefiro abrir com estilete. Muito mais rápido. Gente, belíssimo. Ó, e este ser aqui, sabe quem ele me lembra? Quem já leu, provavelmente vai lembrar de Brimstone, da trilogia Feita de Fumacioso. Não lembra ele? Eu acho que lembra. Mas enfim, muito bela essa edição. Deixa eu abrir aqui. Gente, o corte é preto. É bem macabro, né? Achei bem macabro. Parece um livro relativamente curto, tá? Deixa eu ver aqui. É, quase 400 páginas. Pretendo ler, quem sabe, em outubro. Gosto muito de ler livros temáticos em outubro, tá? Então, essa é uma ótima pedida, eu acho. E o outro também é da Amazon. Esse aqui é o livro gringo, né? A Dowry of Blood. Não sei se é assim que fala, mas deixa eu tirar o plastiquinho. Parece que o plástico dos livros gringos é mais grosso, né? Do que o dos livros lançados no Brasil. Duas coisas, ele tem a jacket soft touch e ele tem, isso aqui eles chamam de deckled edges, se eu não me engano. Eu não sei se vocês vão conseguir perceber, mas as páginas, elas não têm o mesmo tamanho. Não é igual aqui, assim, que é tudo do mesmo tamanho. Na lateral, cada caderno do livro meio que é de um tamanho. Não sei o que eu penso, tá? De livro assim. Mas enfim, esse aqui, não sei se vocês conseguem perceber, mas é um livro de vampiro. Ele é um livro que eu acho que é um reconto. Não é bem um reconto, mas ele conta a história da esposa do Drácula, uma coisa assim, tá, gente? Eu não sei muito bem a sinopse dele, não. Mas também uma boa pedida, né, aí pra ler no mês de outubro. Posso ler antes também, nada me impede. Que isso, gente? Um monte de coisa escrita aqui. Nada me impede de ler antes, tá? É que eu realmente gosto de ler esse tipo de livro em outubro. Gente, a fonte é Arial 25. Então, assim, é uma fonte bem boa, diagramação boa. E o livro não tem nem 300 páginas, então vem aí. Vou ler rapidinho. Esse aqui foi o unboxing com 3 livros aí. Todos acho que a gente pode considerar livros de fantasia, né? Creio eu, porque esse aqui é bruxa, esse aqui eu não sei, que eu acho que é uma fantasia normal. E esse aqui, vampiro. Eu vou encerrando o vlog por aqui. E eu tô aqui pensando se tem mais alguma coisa pra falar, mas não tem não. Então, gente, é isso, tá? Muito obrigada pra você que ficou aqui até o final. Eu ainda não sei quando que eu vou começar o próximo vlog, porque eu estou meio sem rumo nas minhas leituras. Então, quando eu tiver, assim, algo um pouco mais organizado com relação às minhas leituras, quando eu souber direitinho as coisas que eu vou ler, ou quando eu já estiver num embalo, assim, sabe, de várias leituras, quando as coisas estiverem fazendo um pouco mais de sentido na minha vida, aí eu começo um vlog. Então, não sei. Então, é isso, gente. A gente se vê no próximo vlog ou no próximo vídeo. Se você não deu like ainda neste vídeo, aproveita e dê o like aqui embaixo agora e se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito. Até a próxima, então. Um beijo e tchau!